Oi, pessoal! Hoje nós vamos começar a estudar sobre os povos e reinos antigos da América, antes da chegada dos portugueses e dos espanhóis. Porque antes da chegada desses povos e de sua consequente invasão do território americano, esse território ele já era ocupado por civilizações muito antigas, que tinham sua própria cultura, que tinham sua própria organização social, suas práticas religiosas e que tudo isso acabou sendo apagado no processo de invasão e ocupação do território americano. Dentre os povos da América, os povos antigos, a gente tem as civilizações da Mesoamérica, que pega a região que hoje corresponde atualmente ao México e à América Central. A gente tem as civilizações andinas, que fica ali na região da Cordilheira dos Andes, e a gente também tem no território que hoje é o nosso país, tinha toda uma civilização muito complexa, várias tribos indígenas, vários grupos, com diferentes formas de se organizar, com linguagem própria, com identidade própria. Nessas aulas que a gente vai ter hoje e a próxima videoaula, a gente vai ver algumas dessas civilizações. Hoje vamos conversar pelos povos da Mesoamérica. O primeiro povo que vamos falar hoje são os Olmecas. Eles se estabeleceram numa região litorânea, que hoje corresponde ao Golfo do México, por volta de 1700 a.C. E foi um povo que construiu grandes templos em pedra para suas divindades. Também tem como registros arqueológicos dessa civilização cabeças de pedra para os deuses que eles cultuavam. Também tinham grandes conhecimentos na área de astronomia. O que é astronomia, professora? É o estudo da posição dos astros no céu, a posição das estrelas, a posição da lua, as fases da lua. E com isso se calcula a passagem do tempo. Através desse estudo de astronomia, eles elaboraram um calendário baseado no movimento das fases da lua. E a partir desse calendário, eles passaram a observar quais eram as melhores épocas para o plantio. Então, tá aí a função do calendário e por que era tão importante o conhecimento da astronomia dessas civilizações mais antigas. Os Olmecas, eles permaneceram na região até o ano 200 a.C. e influenciaram muitos povos, a cultura de muitos povos que se fixaram em regiões próximas posteriormente. O segundo povo que vamos estudar agora é a civilização de Teotihuacan, que começou a se estabelecer mais ou menos por volta de 100 a.C., na região nordeste da atual cidade do México. A civilização de Teotihuacan era uma sociedade comandada por sacerdotes, guerreiros, mercadores e funcionários administrativos. O principal destaque da civilização de Teotihuacan é que a cidade era uma cidade totalmente planificada. Ela foi projetada de forma a ser numa área plana. Tinha uma larga avenida de cerca de 6 quilômetros e ao longo dessa avenida tinha os templos do Sol, a pirâmide do Sol, a pirâmide da Lua e o templo da Serpente Emplumada, que era uma das principais divindades cultuadas por esse povo e que representava as forças do universo. A cidade acabou sendo incendiada por volta do ano 650 e provavelmente foi por causa das várias revoltas camponesas que aconteceram na região. Nossa terceira civilização hoje, os Maias. Os Maias se estabeleceram na região onde hoje é a península de Yucatán, no México. Era uma sociedade que se organizava em cidades-estados, ou seja, cada cidade tinha sua autonomia, mas formavam um único povo. Os Maias tinham como atividade principal a agricultura, tendo destaque para o cultivo do milho, que até hoje é muito forte na cultura mexicana, na culinária, é muito forte isso.
o uso do milho. E não só o milho que a gente conhece, tem outras variedades de milho. A sociedade se organizava da seguinte forma: no topo da sociedade, na primeira classe, estaria os sacerdote e o chefe, o imperador, tá? Depois vinham os chefes guerreiros. Em seguida, os camponeses e na base da população, os escravizados, que eram prisioneiros de guerra em confronto com os povos vizinhos. Assim como os olmecas, os maias também tinham grande conhecimento de astronomia e também tinham muita habilidade nos conhecimentos da matemática. Inclusive, eles tinham já noção do algarismo zero, o que demonstra o desenvolvimento muito grande desses conhecimentos matemáticos. Com esses conhecimentos matemáticos, eles desenvolveram um sistema de irrigação próprio e muito eficiente. A astronomia também, além de servir para conhecer melhor a passagem das estações, eles desenvolveram um calendário muito próximo do calendário que nós usamos atualmente. Inclusive, tiveram várias profecias relacionadas ao calendário maia, inclusive até uma que dizia que o fim do mundo ocorreria no ano 2012. Bom, estamos em 2020, né? Os maias também desenvolveram um sistema de escrita mais completo das civilizações da América Antiga. E, nas suas práticas religiosas, eles faziam rituais de sacrifício humano em honra aos deuses. Geralmente, esses sacrificados eram prisioneiros de guerra, em que seu coração era oferecido ao Deus Sol. Nossa quarta e última civilização de hoje, os astecas, que se estabeleceram nas proximidades do lago Texcoco, também no México, e eles cresceram bastante e se tornaram um dos maiores impérios. Cresceram através da conquista dos povos vizinhos, seja através de alianças ou com o uso da força, porque era uma civilização que usava muito da força de guerra, uma civilização muito guerreira. Na sociedade asteca, o Estado era altamente centralizado e a figura do imperador era a figura máxima. Na hierarquia da sociedade, a gente tem o imperador e os nobres, os sacerdotes, camponeses, comerciantes e, na base, como todas as outras civilizações, os escravizados. Os astecas também tinham grandes conhecimentos em astronomia. Veja como se repete. Os olmecas tinham esse conhecimento, a civilização de Teotihuacan também, os maias também, e nos astecas também a gente vê isso. Era muito importante o conhecimento dos astros, o desenvolvimento da matemática para poder elaborar calendários, que os astecas, assim como os maias, também tinham um calendário próprio, e esse baseado na mudança das estações. Tudo isso com a intenção de observar a melhor fase para plantio. E também, no caso, para as festas religiosas, porque, assim como os maias, na religião dos astecas também havia sacrifícios humanos para os deuses. Os astecas também desenvolveram um sistema de escrita, que era um sistema de escrita pictográfica. O que é isso? Em que faz uso de desenhos, as letras parecem uns desenhinhos, que lembra muito a escrita egípcia. Os egípcios também tinham escrita pictográfica. Os astecas também atribuíam um grande valor à guerra. Era um povo muito guerreiro. Para eles, para os soldados astecas, morrer em batalha era uma grande honra. Isso fazia parte da cultura dessa civilização. Então, por hoje, nós encerramos com a civilização da Mesoamérica e até a próxima aula. Tchau, tchau!